e nós gostaríamos muito de conversar sobre a neurodiversidade. Bem falado, né? Eu acho que hoje a gente pode... A neurociência trouxe muito de conhecimento da neurodiversidade, né? Então, eu sempre falo que quando a gente fala sobre neurodiversidade, a gente fala de todas as pessoas, porque nós temos funcionamentos cerebrais diferentes, né? E a neurodiversidade não deixa de ser isso. E aí, dentro da neurodiversidade, a gente pode marcar vários encontros para falar um pouquinho sobre cada um dos temas. Então, hoje, os mais falados, a gente tem o transtorno do espectro autista, nós temos o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou não, e as altas habilidades, né? Existem outros, mas os três mais falados são esses. Acho que hoje a gente poderia dar um enfoque um pouco maior com relação ao autismo, ao transtorno do espectro autista, principalmente porque a gente tem visto muito sobre isso, muitas pessoas questionando sobre... teve um boom de diagnósticos de repente, né? E o que eu costumo dizer, né? Eu sou psicopedagoga, sou uma estudante muito ativa da neurociência, e o que eu vejo é que não é que nós tivemos um boom, nós tivemos hoje muito mais acesso. A neurociência nos trouxe muitas informações e nós temos muito mais acesso a essas informações, o que facilita a identificação dessas pessoas. Então, o diagnóstico dessas pessoas. Ainda nós temos muito a caminhar diante disso, porque o que a gente acreditava há pouco tempo atrás, e isso eu te falo, por exemplo, eu estudo isso há 20 anos, e há 20 anos atrás, a gente acreditava num autismo que era um autismo que hoje a gente tem como nível 3 de suporte, né? Um autista que, de fato, precisava de muito suporte de ajuda de outras pessoas. Muitas vezes ele não estava dentro da sala de aula, então muita gente fala assim, eu não via essa pessoa ali, não estava dentro da sociedade, inserida na sociedade, no mercado de trabalho, né? E hoje o que a gente vê? A gente tem o nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Quando a gente fala em nível de suporte, é o quanto essa pessoa vai precisar de auxílio para poder ter uma qualidade de vida. Tá? Então, quando a gente fala de transtorno do espectro autismo, do autismo, a gente tem que pensar em intervenção precoce. O quanto antes eu conseguir identificar, melhor é a qualidade de vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala em crianças, é fundamental, quando a gente consegue identificar algo, funcionamento diferenciado, que está, por exemplo, uma das coisas mais comuns, a gente tem uma tríade, e é a questão da interação no olhar, né? O olhar nos olhos, chamar a criança e ela ver pelo nome, ela ter o interesse. A gente tem que pensar numa criança, ela busca olhar, e se você está fazendo algo ali, ela tende a buscar o seu olhar. Quando essa criança ela não tem isso, é algo que já não chama a atenção, que tem um funcionamento diferenciado. A outra questão é a linguagem. Então, a gente precisa entender que a fala não necessariamente é um atraso de linguagem, mas é o quanto essa criança consegue se comunicar com essa fala. Às vezes ela consegue ter a fala de palavras isoladas, mas ela não consegue se comunicar em solicitar algo que ela deseja ou dizer algo que está incomodando. E a outra questão é a interação social, que é buscar o outro. As crianças, elas gostam de compartilhar com o outro as suas experiências. E a gente
sabe, dentro do espectro autista, a criança, ela busca um certo isolamento. Muitas vezes ela não tem o interesse em partilhar da sua brincadeira com o outro. Eu acho que essas três questões são importantes para um pai, para uma mãe, para um professor, para quem tem acesso, né, a isso. É claro que profissionais da área da educação, familiares, eles podem orientar que algo está diferente. Muitas vezes a família ela entra num processo de negação, mas muitas vezes não é um processo de negação, e sim um processo de não conhecimento. Uhum. O professor diz, o professor, um cuidador, ele diz, olha, essas crianças, eu tenho acesso a um número grande de crianças, e dentro dessas crianças, o seu filho acaba tendo um funcionamento diferenciado. Vale a pena ter um olhar um pouco mais apurado de uma equipe técnica que possa dizer o que fazer.